Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual é o número de mol que existe em 120 gramas de gás carbônico? É a questão que a gente vai resolver agora. Bom, para começar, você tem que saber que o gás carbônico é o CO2. Isso significa que você tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio dentro da sua molécula. Por isso a gente representa por C, não coloco nada aqui na frente, O2. Quando eu não coloco nada na frente de um símbolo químico é porque ele aparece uma única vez. Então dizer C ou C1O2 dá na mesma, tá bom? Você tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Por que eu preciso saber disso? Porque antes de calcular o número de mols, você precisa saber qual que é a massa molar que você tem para o gás carbônico. Porque com a massa molar você relaciona o número de mols com a massa, que é justamente o que a gente vai tentar fazer nessa questão. Para calcular a massa molar, eu vou multiplicar a quantidade de vezes com que cada um dos meus átomos aparecem dentro da molécula da minha substância, CO2, pela massa atômica desses elementos químicos. Eu vou abrir aqui uma tabela periódica para a gente fazer a consulta da massa atômica ou peso atômico dos nossos elementos, que são oxigênio, com massa 15,999, que eu vou arredondar para 16, e a massa que a gente tem aqui do carbono, que é igual a 12. Então essas são as massas ou pesos atômicos que a gente tem dos nossos elementos químicos, carbono e oxigênio. Voltando na nossa questão, eu vou multiplicar a quantidade de carbonos que eu tenho na molécula de CO2, que era 1, por 12, que é a massa dele, e a quantidade de oxigênios, que eram 2, por 16, que é a massa dele. 1 vezes 12 é 12 e 2 vezes 16 é igual a 32. 32 mais 12 vai ser igual à massa molar que a gente tem do CO2. A massa molar vai ser de 44 gramas por mol. Esse gramas por mol é a unidade de medida da massa molar. E o que significa dizer que eu tenho 44 gramas por mol? Significa basicamente isso, que você tem 44 gramas de CO2 para cada 1 mol que você tiver do CO2. Então, a cada 1 mol de dióxido de carbono, você tem 44 gramas dele. A questão veio e disse que a gente tinha 120 gramas de gás carbônico. Então, com 120 gramas de CO2, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter de CO2? É isso que a gente vai tentar responder nessa questão aqui. Bom, para a gente responder isso, a gente precisa encontrar o valor do x. O x ele é minha incógnita, e para mim descobrir o valor dele, eu vou multiplicar o x pelo 44 e vou multiplicar o 120 pelo número 1. É uma regra de 3, é uma multiplicação cruzada que a gente vai fazer aqui. O x ele vai multiplicar por 44 e o 120 vai multiplicar pelo número 1. Vai ficar assim, ó, x vezes 44, que é igual a 120 multiplicado por 1. X vezes 44 vai dar 44 vezes x. 120 vezes 1 vai dar 120. O 44 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo no outro lado da equação. E aí a gente vai ter 120 dividido por 44. X vai ser igual a 120 dividido por 44. O resultado dessa divisão vai ser igual a 2,72. Esse 72 ele vai ficar se repetindo infinitamente, é uma dízima periódica, tá? 2,72727272. E esse x que eu estava procurando, ele não era o número de mols que eu tinha de CO2? Então aqui você vai completar a resposta com mol de CO2. E pronto, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química, encontrando o número de mols que a gente tem do gás carbônico naquelas 120 gramas que a questão passou para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!